Você sabia que você é um milagre? Que somos milagres? Não tem como um corpo funcionar de maneira tão perfeita como o corpo humano funciona. Não tem como ser uma explosão do nada e a gente, foi criado. Não. Não tem como, né, gente? Você já parou para pensar nisso? Durante a minha vida, a minha jornada de coisas que eu vivi, que eu passei, eu vi tantos milagres, sabe? Em tantas áreas. Eu vi milagre da restauração, da restituição, da transformação, milagre da vida, milagre do financeiro. Eu vi milagres acontecerem, sabe? Na minha vida e na vida de pessoas próximas a mim. Eu vi muitos milagres acontecerem. Você já viu algum milagre acontecer diante de você? Você já viveu algum milagre? Vou contar rapidamente um milagre que eu vivi. O primeiro milagre foi há 20 anos atrás. O médico falou que eu não poderia engravidar e explicou o porquê e me mostrou provas, exames. E ele falou, você não vai engravidar. Simples assim. Só que Deus falou para mim que iria me dar um filho, homem, bem específico. No mês seguinte eu estava grávida. Isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso. Às vezes tem pessoas que conseguem com inseminação artificial, mas também tem pessoas que não conseguem. E eu conheço pessoas que não conseguiram. Então as que conseguiram também foi um milagre, porque elas poderiam não ter conseguido. Você já passou por algum milagre? Eu tenho vários milagres para contar. Eu tive um sonho há muitos anos atrás, que Deus falava exatamente para mim no sonho, que eu deveria ir a determinada pessoa, falar com determinada pessoa, porque uma amiga daquela pessoa teria um apartamento que seria o meu apartamento. O apartamento dos meus sonhos, que eu queria naquela época. E isso aconteceu. Eu fiz exatamente como eu sonhei. E aconteceu. Eu tive aquele apartamento. E para mim aquele sonho foi um milagre de Deus. Foi algo sobrenatural. A gente pode humanizar? Pode. A gente pode fazer o que a gente quiser com as coisas que acontecem na nossa vida, né? É só a gente querer. Mas para mim, foi um milagre. Eu entendi como um milagre, sabe? Ontem, eu tava num lugar, num restaurante, e eu encontrei uma pessoa lá, que para mim foi um milagre. Ali eu vi claramente o milagre de Deus, porque tudo que a gente é e faz é um milagre. Ponto. Pelo menos para mim. E o interessante é que eu estava 2 semanas pensando nessa amiga. Eu passava próximo aonde ela morava, que é próximo aonde eu moro, só que eu não conseguia ver. E eu pensava. Eu nem cheguei a forçar a fazer uma telepatia, porque a gente já não tinha mais contato, né? Eu nem procurei ela nas redes sociais, nada. Eu só pensei. E a gente já sabe o poder do nosso pensamento, a gente já entendeu isso. E eu encontrei ela no restaurante. Agora eu poderia não ter ido naquele restaurante, ela poderia ter ido em outro restaurante, mas justamente naquele dia, naquela hora que foi ontem, no dia, na hora exata que eu cheguei, ela levantou para ir embora, a gente se viu. Foi assim, pá. Cara, isso é o que? É milagre. São conexões que Deus faz. Deus cuida da gente nas pequenas coisas, sabe? E eu tenho visto isso, sabe? Eu tenho contemplado isso, né? Situações de pessoas, até as pessoas que saíram da minha vida, foi um milagre. Eu consegui liberar perdão para o meu pai, porque 20 anos eu não falava com ele, e isso foi um milagre. Um milagre do meu eu, do meu ego, da minha dor. Isso tudo é milagre. A gente vê uma árvore nascer, crescer, dar frutos. Eu estou olhando aqui agora, eu estou numa rua parada. Essa rua é muito tranquila e ela tem muitas árvores. Aqui, ó, dá até para ver aqui umas árvores aqui. Aqui tem árvores, ali tem várias árvores. É um milagre. Tanta poluição. A chuva já cai suja, poluída. O solo tá sujo, poluído. O ar tá poluído. O sol tá horrível. E ela tá aí linda. Isso não é um milagre? Isso é um milagre, gente. Somos milagres, sabe? Além de ver a beleza das coisas, eu acho que a gente tem que entender
o milagre das coisas, sabe? Esse papo deve estar parecendo muito doido para você, né? O que a Simone tá falando, o que ela tá querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que existe um Deus que é todo poderoso, que você pode chamar ele de universo, chamar ele de Deus, de papai, de Senhor, chamar ele de energia, chamar ele do que você quiser, mas existe um Deus, existe algo maior e soberano que realiza e executa o tempo todo milagres. Quando a gente vê uma pessoa morreu do nada, fala assim, a pessoa morreu do nada, ela estava bem. Durante toda aquela vida dela, enquanto ela estava bem, foi um milagre. Aí Deus cortou, acabou. E entende que somos milagres, enquanto estamos vivos, somos milagres. Porque Deus nos livra de tanta coisa que às vezes a gente nem sabe. Dos acidentes, de bala perdida, tantas coisas, de confusões, de briga. E Deus vai livrando, vai limpando, vai transformando. Somos milagres. Quando a gente mentaliza um carro, quando a gente mentaliza uma casa, um lugar melhor pra gente ir, pra gente viver, pra gente transformar a nossa vida. E quando a gente consegue aquilo é um milagre. É um milagre que a gente programou, determinou, que a gente sonhou. São milagres, sabe? Que chegam até a gente. São milagres. São milagres. Quando a gente faz amizade, se conecta, ou tem uma relação amorosa, qual outra palavra que eu poderia falar para relacionamento entre duas pessoas? Sem ser amorosa, não sei. Mas assim, é um milagre, porque hoje em dia tá tudo tão corrido, as pessoas estão tão indiferentes, ou então estão sem tempo mesmo, não estão afins, já estão tão decepcionadas, que quando isso acontece, é um milagre. Quando uma criança nasce, é um milagre da vida. Quando a gente tem vontade de comer um bolo de chocolate, aí chega uma pessoa e oferece aquilo que a gente queria, é um milagre. Então existem milagres que a gente tem que contemplar, sabe? Por isso que a gente precisa ser grato. O grande lance de ser grato, o grande lance da gratidão, é porque a gente tem que observar que a cada momento vivemos milagres. A cada momento coisas grandes acontecem para que a gente viva aquilo. A cada momento a gente está vivendo um novo e o sobrenatural. Eu tenho vivido milagres. Eu tenho vivido reais milagres. Quero muito mais? Óbvio. Preciso de muito mais? Óbvio. Mas eu tenho vivido milagres. Enquanto eu não chego aos milagres que eu ainda não conquistei, que eu estou mentalizando por fé, muita fé e clamando a Deus pedindo, enquanto isso eu vou agradecendo pelos milagres que eu estou vivendo, porque todo mundo tem um milagre. A gente tem uma internet, a gente tem um celular, isso é um milagre. Tem gente que não tem nem o que comer. Então seja grato o tempo todo, seja grato por tudo, seja grato pelo que você é, pelo que você tem. Seja grato pelo que você vai ter. O grande lance é esse. Quando Deus falou comigo ontem, segunda, eu estava numa oração e Deus falou comigo que Ele ouvia minha oração e que no tempo certo Ele iria me dar o que eu estou pedindo. E aquilo me caiu uma ficha. Eu falei assim, Ele vai me dar no tempo dele? Mas eu não vou me ligar ao tempo. Ele vai dar. E se Ele vai dar, eu já tenho. Logo, eu já agradeço. Não é lei da atração isso? Que a gente vai exercitando a nossa mentalidade e vai agradecendo como se a gente já tivesse? Não é o que está na Bíblia também? Que a gente vive por meio da fé? Que é o firme fundamento do que a gente não tem, mas do que a gente está esperando ter? É simples assim. Então o grande lance é agradecer, ser grato pelo que a gente vai ter, como se a gente já tivesse. Enquanto isso a gente vai enchendo o nosso coração e a nossa mente, porque tudo está na mente, na nossa mentalidade, no nosso subconsciente, com coisas que a gente já vive, já colapsou, já entendeu o que é, que já está dando certo. Por quê? Para poder nutrir a nossa esperança e não deixar a gente esmorecer. Porque senão a gente esmorece, né? O ser humano tende a reclamar, tende a ser chato pra caramba. Às vezes eu fico assim, caraca, como que Deus aguenta? Como que Deus me aguenta? Eu tô chata pra caramba. Toda hora eu peço alguma coisa com Ele, eu falo alguma coisa pra Ele. Eu reclamo muito com Ele. Então, assim, somos assim. A nossa natureza é assim, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, né?
que a gente venha trabalhar isso, sabe? Venha trabalhar o amor, a gratidão, a fé e contemplar os milagres, que podem ser grandes ou pequenos, mas são milagres. E a gente está vivendo isso, sabe? Isso é muito legal viver, isso é muito legal sentir, sabe? É muito legal ver que a coisa aconteceu e às vezes a gente se parar e falar assim, caramba, eu tô vivendo isso, é real, eu não tô mentindo, isso é real, eu não tô romantizando uma parada, isso é real, eu tô vivendo agora isso. E que você viva isso hoje, chegou a nossa vez, né, gente? A gente já tá estudando muito, a gente já tá colapsando muitas ondas, a gente já tá ressignificando muitas coisas, então esse é o nosso momento de viver isso. E é isso que eu tenho pra gente hoje, sabe? Que a gente possa ver os milagres nas pequenas coisas. Procure milagres hoje. Pode ser uma borboleta que vai passar, é um milagre. Pra mim é. Ela saiu de um casulo, ela era um vermezinho, aí virou um borboletão bonitão. Não é milagre, gente. Quem diz que não? É porque a gente normalizou, sabe? A gente tem normalizado o belo, o lindo, o poderoso. A gente tem normalizado isso como se fosse nada. Mas a gente tem que ver que não é nada, é muito. Um bebê que nasce não, que é formado no útero, que cresce ossos ali, que cresce o coraçãozinho, o estômago, tá tudo ali se formando. Gente, isso não é um milagre? Tem milagre mais poderoso que esse? Mas a gente já normalizou tanto que a gente só acha que é milagre quando a mulher consegue engravidar aquela que não podia. Só assim. Mas é o gerar, né? E a gente está gerando sonhos. A gente está gerando coisas que a gente quer viver. Isso é milagre também. Nós estamos nesse momento de gestação, gerando. Estamos gerando nossos milagres. Todo mundo tem um milagre para gerar. Todo mundo está determinando algo que quer ter, né? E isso a gente tem que viver, sabe? Essa coisa do viver o processo, porque às vezes as pessoas falam, caraca, isso é muito chato viver o processo. Mas a gente precisa viver esse processo, sabe? A gente precisa trabalhar isso na gente. E com muita gratidão, muita felicidade, contemplando os milagres, sabe? Porque eles são reais. E procurando não olhar para todo o contexto que possa minar a nossa fé. É isso que eu queria deixar pra gente hoje, sabe? Além de gerar o seu milagre, contemple todas as fases dele. Porque é muito gratificante viver isso, sabe? Que a gente possa viver isso. Um beijo.